Bom, gente, eu vou falar agora para vocês sobre essa questão do microempreendedor individual. O microempreendedor individual é aquele cara, aquele cidadão que em determinado dia ele resolveu que trabalharia por conta própria e que precisava ganhar dinheiro que não fosse lá do trabalho assalariado, que fosse do trabalho dele mesmo, onde ele ia criar todas as regras, todas as situações, ele ia vivenciar, experimentar e ver se deu certo, se deu errado e colher todos os ônus e os bônus dessa situação. Então, o microempreendedor individual é o cara, é o empresário, né? Aquele cara que fala assim, beleza, agora deixa comigo que eu vou tocar daqui para frente. Só que esse cara, dentro da legislação, ele tem um regramento ali, enfim, que o legislador deu, que foi algumas questões que ele precisa observar para saber se ele pode se formalizar como microempreendedor individual ou não. Porque até então, até 2009, que foi quando começou mesmo, de fato, assim, o MEI, até 2009 não existia um regramento específico para quem desejava se formalizar como microempreendedor individual. Esse cidadão, esse herói aí, que é o empresário brasileiro, mesmo pequeno, lá em 2009, o que acontecia? Ele tinha que formalizar a empresa, mesmo sendo uma empresa pequenininha, e ele tinha que procurar um contador, pagar todas as taxas de registro e tal. Então, o legislador ele criou aí um regramento específico, especial para quem é microempreendedor individual, para quem é esse pequeno, e falou assim, olha, eu vou facilitar o teu processo, a tua vida. Então, a dona Maria lá, que é, sei lá, ela é cabeleireira, e ela precisa formalizar a atividade dela para contribuir, para pagar os impostos, enfim. O seu João lá que tem ele fabrica calçados ou uma sapataria, enfim, e até então ele não estava contribuindo, ou ele tinha uma empresa com outro porte, com uma outra situação, tendo que pagar impostos, contador e tudo mais. O que o governo federal fez? Foi lá e falou assim, não, olha, você pode abrir um microempreendedor individual, mas para isso você vai ter algumas regras, você vai ter que observar alguns critérios aí, tá? Um dos primeiros critérios que o legislador deu foi sobre a questão do faturamento. Então ele disse assim, você pode abrir a sua sapataria, você pode abrir a sua pequena empresa, desde que o faturamento não ultrapasse R$81 mil por ano. Então, se eu abro lá a minha empresa, eu sozinho, de forma individual, e pretendo faturar até R$81 mil por ano, eu posso me formalizar como microempreendedor individual. Uma outra condição que o legislador deu foi o seguinte, você não pode ter sócio também. Você tem que ser individual, você tem que ser autônomo, né? É só você sozinho, de forma independente, não pode ter mais ninguém. Então, se você tiver faturamento e não tiver sócio, ok, pode abrir o MEI. Ele disse o que também? Que o MEI ele não pode ter filial. Então, claro, são coisas bem óbvias, parece, né? Mas é bom explicar. Eu não posso ter dois estabelecimentos, um estabelecimento numa rua A e um outro numa outra cidade, enfim, para me formalizar como microempreendedor individual. Não posso. Enfim, o legislador achou isso como regra e claro que a gente entende também que o faturamento de R$81 mil não comporta dois estabelecimentos, né? Então, não pode. Claro que o legislador não falou nada daquele empreendedor, por exemplo, que ele não tem um local estabelecido, um local fixo para poder exercer a atividade. Então, no meu atendimento, assim, no dia a dia, eu recebo bastante perguntas. Alexandre, eu não tenho um local fixo para exercer a minha atividade. Eu posso me formalizar como microempreendedor individual? Eu sou eletricista, eu posso me formalizar? Sim, não precisa ter um local fixo, não precisa ter uma sede, né, para esse estabelecimento. Eu preciso ter um endereço que eu vou registrar, que eu vou utilizar como endereço fiscal dessa empresa.
mas eu não preciso ter uma porta aberta, né, para poder fazer. Até porque, dependendo da atividade, né, gente, dependendo da atividade não há essa necessidade. Então é bem tranquilo, bem de boa essa questão, tá? Uma outra coisa ali que o legislador falou é que eu posso ter no máximo um empregado. Então o MEI ele não pode ter mais de um empregado. Então quando eu me formalizo como MEI, eu tenho que saber que eu posso trabalhar eu sozinho, né? Ou eu e mais uma outra pessoa. Aqui, tá, gente, uma ressalva bem importante, porque muita gente vem conversar comigo. Até na segunda-feira agora, eu estava fazendo um atendimento como contador voluntário lá no Sebrae aqui em Florianópolis. E daí, uma moça, né, eu fazendo atendimento, e ela me perguntou assim, tá, eu quero abrir o MEI, mas eu vou abrir no meu nome, mas quem vai trabalhar vai ser terceiros. Daí eu falei assim, tá, mas me explica isso direito. Daí ela falou, não, eu quero abrir o MEI como pedreiro, né, como atividade de obras de alvenaria, mas eu não vou trabalhar, quem vai trabalhar vai ser uma outra pessoa. Pode? Eu falei, olha, no meu entendimento não, porque isso que você está fazendo é cessão de mão de obra. Então você não exerce nenhuma atividade, você encaminha um terceiro para poder trabalhar no teu lugar. E ela falou, mas o MEI não pode ter empregado? Eu disse, pode ter até um empregado. Mas esse empregado do MEI, ele é para poder auxiliar ao microempreendedor individual. Então eu, por exemplo, sou pedreiro, e preciso de alguém, um ajudante, eu preciso de alguém para poder me auxiliar, ou eu preciso de alguém para cuidar da minha parte administrativa, enfim, daí o que esse empregado vai fazer não importa muito. Mas eu não posso simplesmente fazer uma cessão de mão de obra. O que ela estava querendo fazer é uma outra atividade que é impeditiva ao microempreendedor, tá? Então, posso ter um empregado? Pode. Mas eu tenho que entender, tenho que cuidar um pouco como é que é essa relação. Essas questões trabalhistas, elas são bem complicadas, tá? Não é nada tão simples quanto parece. Mas, enfim, agora que você já tem essa informação, vai ficar mais fácil para você. E também tem a questão das ocupações que são permitidas ao microempreendedor individual. Então, o MEI, eu não posso, né, qualquer atividade. Eu preciso observar qual é a atividade que eu estou exercendo e verificar se essa atividade ela está lá na relação de atividades que é permitida ao microempreendedor individual. Então, quando eu vou me formalizar, vai depender muito da atividade que eu estou me formalizando. Esse também é um pré-requisito, tá? Tem bastante atividade, tem muita coisa lá na área de comércio, serviço, fabricação, enfim, tem bastante coisa. O que é importante você entender é que algumas atividades são proibidas, são vedadas. E não adianta falar assim, mas como é que eu incluo? Não é possível incluir essas atividades. Se não está dentro daquilo que o legislador fez, eu não consigo formalizar o MEI com uma outra atividade, porque a lista é fixa, eu tenho que escolher dentro daquela lista quais são as atividades. Tem mais de 400 atividades, então tem bastante coisa. E o que é importante é entender que eu tenho que consultar qual é a atividade que eu vou me formalizar para saber se é permitido ou não. Como regra geral, como entra muita coisa, né, a regra que assim, exclui as atividades do MEI são as atividades que são... como é que eu posso dizer, para ficar mais fácil para entender? As atividades que são de natureza regulamentada, natureza técnica ou intelectual. Então, por exemplo, um médico, um dentista, engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, essas atividades que são atividades que têm um conselho de classe ou que precisa de uma formação acadêmica ou uma formação técnica específica, essas atividades não tem dentro do microempreendedor individual, tá? E também atividade que seja, sei lá, de risco, sei lá, detetização, é uma atividade que não tem também dentro do MEI. Até tinha, mas saiu. Então eu preciso observar, tá?
Uma outra coisa importante falar também sobre essas ocupações é que ela é uma lista fixa, mas nem tanto, porque todo ano pode entrar ou sair ocupações dessa lista que é permitida ali ao MEI. Uma outra coisa que precisa observar é que quando a gente vai formalizar o microempreendedor individual, eu tenho que fazer uma consulta de viabilidade para saber se é permitido eu abrir um microempreendedor individual ou não naquela região, tá? Então, eu tenho que, antes de formalizar, saber se na prefeitura se diz que é obrigatório ou não a consulta de viabilidade, tá? Então, procura a sua prefeitura, procura lá alguém do atendimento para entender se precisa ou não a consulta de viabilidade ou se é dispensada.